Fala galera, tudo bem? Hoje é um dia importante de sorteio de eliminatórias da repescagem europeia para a Copa do Mundo. O sorteio acabou de acontecer, então esse vai ser um vídeo mais rápido aqui, mais direto, para falar o que mais havia de expectativa e que acabou acontecendo. Portugal e Itália estão no mesmo caminho da repescagem, o que significa que apenas uma delas, no máximo, estará na Copa do Mundo de 2022. É claro que a gente imagina um Itália e Portugal num confronto direto valendo vaga, mas eles precisam ganhar semifinais primeiro, né? Pode acontecer até das duas seleções ficarem fora da Copa do Mundo. Mas uma coisa é certa, as duas juntas na Copa, isso é impossível. O que eu particularmente lamento, né? Eu acho que foi uma bobeira e tanto dos dois lados, olhando para as eliminatórias, para a reta final das eliminatórias, né? A Itália bobeando no grupo da Suíça e Portugal no grupo da Sérvia. Foram as duas seleções que se classificaram de forma direta, jogando Itália e Portugal para a repescagem. Eu falei mais sobre os grupos das eliminatórias europeias e a repescagem no vídeo específico. Fiz um outro vídeo explicando um pouco sobre a questão do regulamento da repescagem, né? Por que dessa vez existia esse fantasma justamente do medo de que algumas das principais seleções pudessem se enfrentar, o que tornava esse novo formato mais perigoso. Então, a explicação sobre o regulamento como um todo e a comparação com regulamentos anteriores, eu vou deixar aqui em cima no outro vídeo para quem quiser comparar esse formato atual com o de outros. Muita gente teve dificuldade para entender qual era o cenário, qual era exatamente o contexto, o que aconteceria, né? Uma repescagem com duas seleções, são 3 caminhos diferentes com 2 fases, semifinais e final. Agora, com o chaveamento definido, acho que fica mais fácil, porque aí a gente consegue mostrar mais claramente qual é o caminho. Então, até colocando na tela para mostrar esses caminhos aqui que acabaram de ser sorteados, então eu vou lendo junto aqui. Olhando para essa imagem, assim, fica claro, fica mais nítido enxergar os 3 caminhos. Então aqui embaixo tem o caminho A, né, o Path A, o B e o C, né, os caminhos A, B e C. E por aí a gente entende o quê? Cada um desses caminhos vai ter uma vaga para a Copa do Mundo. Então, são 4 seleções brigando por uma vaga em 3 caminhos diferentes. 3 seleções vão sair daí com vagas para a Copa do Mundo. O que a gente precisa entender? Na linha de cima estão as seleções que eram as cabeças de chave para o sorteio das semifinais. Então existia um direcionamento para as semifinais das 6 principais seleções de acordo com os critérios, né? O que impedia que Itália e Portugal se enfrentassem numa semifinal, por exemplo. Só que o segundo momento desse sorteio, que era definir o vencedor de que semifinal enfrenta o vencedor de qual semifinal, aí era aberto. Aí qualquer um desses times poderiam se enfrentar numa decisão. Então, foram algumas coisas diferentes sorteadas nesse evento de hoje da FIFA. O primeiro deles, quais são os confrontos? Então a gente sabe que Escócia e Ucrânia, esse é um confronto. A Escócia é o time da casa nesse confronto. É jogo único, é bom lembrar, né? Essa repescagem tem jogos, confrontos em jogos únicos. Então, assim, a semifinal, jogo único. Nesse caso, a Escócia em casa recebe a Ucrânia. No outro, o País de Gales recebe a Áustria. A Rússia recebe a Polônia. Suécia recebe a República Tcheca. A Itália recebe a Macedônia do Norte. Portugal recebe a Turquia. Esses são os confrontos de semifinais. Mas tão importante quanto é saber quem se enfrenta na final. E aí nessa imagem já está o chaveamento mais definido, porque a gente sabe que Escócia e País de Gales são os cabeças do caminho A. Rússia e Suécia, do caminho B. Itália e Portugal, do caminho C. Então, simplificando aí, essas chavinhas acho que ajudam a definir bem. Vencedor de Escócia e Ucrânia enfrenta na final o vencedor de País de Gales e Áustria. E aí, em azul, tá o caminho do time que vai definir em casa a final. Então o vencedor de País de Gales e Áustria vai receber o vencedor de Escócia e Ucrânia. Daí, desses 4, sai uma vaga para a Copa do Mundo. Interessante a possibilidade de um Escócia e País de Gales, até pela rivalidade regional, né? Esse é um dos pontos. A Ucrânia chegou a ter bons momentos ao longo do ciclo também aqui. A Áustria fez uma eliminatória muito ruim, embora tenha disputado a Euro, tá nesse pacote aqui também. Acho que é um grupo, se a gente for traduzir isso para um grupo, né? Um grupo de 4 seleções até nivelado, mas claramente sem ser o nivelado por alto. Acho que até que quando eu falo em classificação para a Copa do Mundo, eu sempre torço para que as principais seleções estejam. Eu adoro as histórias, adoro e dou muito valor para seleções que não fazem parte de um primeiro nível, de um segundo nível. Eu acho graça de qualquer forma, mas eu prefiro uma Copa do Mundo que tenha as principais seleções. Então por isso eu lamento que Itália e Portugal tenham caído no mesmo caminho. Mas fazer o quê? Consequência do risco que elas correram ao não se classificarem na primeira posição. Indo para o caminho B, Rússia e Polônia na Rússia, e aí o vencedor desse jogo vai
definir em casa uma vaga na Copa do Mundo contra o vencedor de Suécia e República Tcheca. Acho também um caminho extremamente equilibrado, né? Lembrando que a gente tem aí Ibrahimovic de um lado, Lewandowski do outro, ao falar de grandes estrelas do futebol mundial, né? A gente tem esses dois pilares aí desse chaveamento. A Rússia teve troca de comando mais recentemente, né, com o Karpin assumindo o comando após a Euro, está tentando passar por uma reformulação, tem até alguns jogadores de destaque entre os mais jovens tentando ganhar espaço. A Rússia brigou até o último instante com a Croácia pela liderança do grupo, por pouco não se classificou de forma direta para a Copa do Mundo e agora vai enfrentar, podendo fazer os 2 jogos em casa, né, contra a Polônia e aí se vencer contra o vencedor de Suécia e República Tcheca. Vamos lembrar que a Suécia fez uma bela última Copa do Mundo, inclusive, né? Então é uma seleção importante, além do peso histórico da Suécia, que cai nesse cenário. Então acho que é um caminho B um pouco mais pesado do que o caminho A, mas o caminho C, naturalmente, é o que atrai todos os holofotes, porque aí a gente está falando de Itália e Macedônia do Norte, sendo que o vencedor de Portugal e Turquia vai definir em casa contra o vencedor de Itália e Macedônia do Norte. Então, assim, partindo de uma lógica, Portugal e Itália na final, essa decisão pela vaga da Copa do Mundo vai ser em jogo único em Portugal, Portugal tendo a vantagem de jogar em casa. Então, assim, aqui vai ser choque grande. A Turquia é uma seleção bastante imprevisível, né? A gente viu um ótimo início de eliminatória para a Copa do Mundo, uma péssima Eurocopa da Turquia. A Turquia tem bons jogadores. Agora, qual o nível competitivo da Turquia nesse enfrentamento? Um jogo só tende a igualar muito mais as coisas também, por mais que seja em Portugal. Portugal, uma seleção nada convincente, ainda que tenha sido campeã da penúltima Euro, ainda que tenha vencido Liga das Nações, Portugal é uma seleção claramente de um elenco, de uma geração subaproveitada no sentido de tipo de jogo que escolhe jogar. Tem vários grandes destaques, e aí, naturalmente, a gente está falando aqui das últimas 2 seleções campeãs europeias, né? Portugal e agora a Itália. Outro detalhe, né? Cristiano Ronaldo, correndo o risco de ficar fora do que pode ser talvez a última Copa do Mundo dele. Então, vai ser de qualquer forma um desfalque muito grande para a Copa do Mundo. Seja por Portugal, seja pela Itália. A Itália que conseguiu se recuperar depois de um ciclo conturbado, que tinha visto a Itália ficar fora de Copa do Mundo, consegue com o Mancini atingir um nível muito bom, ganha a Euro, mostrando um futebol altamente convincente, com uma seleção que tem uma espinha dorsal muito forte e um nível coletivo que já provou ser dos mais fortes também, e agora está nessa situação. É favorita, claro, contra a Macedônia do Norte, mas na final, contra Portugal, é jogo grande, é jogo difícil e qualquer uma que ficar pelo caminho eu vou lamentar bastante, porque a gente vai perder uma grande atração de uma seleção de peso na Copa do Mundo. É claro, quando a gente fala em peso histórico, a gente está falando de níveis diferentes. A Itália, multicampeã do mundo, contra Portugal, que tem sido uma força nas últimas décadas, eu diria, né? E na atual geração, principalmente pelo número de jogadores, além, claro, do grande expoente que é o Cristiano Ronaldo, mas do número de grandes jogadores e da capacidade, da expectativa que esse grupo de jogadores gera, por mais que a gente possa contestar as escolhas do Fernando Santos no comando. Enfim, esse é o grande ponto desse sorteio para a Copa do Mundo. Esse caminho C vai colocar, ou pode colocar, Itália e Portugal frente a frente. Não tem como as duas estarem na Copa do Mundo ao mesmo tempo. Então essa é a grande notícia do dia. Existia toda essa expectativa, de certa forma, uma preocupação, uma curiosidade, como vai ser o sorteio. E acabou que o sorteio foi o mais cruel possível para quem queria ver Itália e Portugal juntas na Copa do Mundo do Catar. A gente só vai ter, no máximo, uma delas, podendo não ter nenhuma delas, claro. Aí seria no caso de uma zebra grande. Mas é isso, o vídeo aqui era mais rápido, sem entrar especificamente em cada confronto. Os jogos vão ser em março, então a gente tem alguns meses até a definição da repescagem dos jogos acontecerem de fato, né? Agora a gente já sabe o chaveamento da repescagem e agora é esperar esses próximos meses para a gente saber quais serão as últimas 3 seleções europeias que estarão na Copa do Mundo de 2022, que acontece no fim do ano, né? Bom lembrar sempre, Copa em novembro e dezembro de 2022 no Catar. Um abraço para todo mundo, quero a opinião de vocês, palpite, se vocês gostaram ou não do que esse sorteio definiu, de Portugal e Itália no mesmo lado da chave, enfim. O espaço está aberto, um abraço para todo mundo e até a próxima.